Capítulo 2. O nosso pessoal livro do destino. Você me viu antes de eu nascer. Todos os dias da minha vida foram registrados em seu livro. Todo momento foi estabelecido antes que um único dia tivesse passado. Quando eu estava com Jesus na entrada do céu, eu vi que cada pessoa tinha um livro do destino escrito sobre elas. Era um livro pessoal que continha o coração de Deus por nós. O livro de cada pessoa mostrava como elas afetariam a sua geração e até as gerações vindouras. Eu vi que cada livro era condicional, de acordo com a forma como havíamos permitido que o nosso Pai Celestial implementasse o seu conteúdo em nossas vidas, cedendo à vontade dele. Eu vi também que o Espírito Santo foi chamado ao nosso lado para nos aconselhar na perfeita vontade de Deus, se movendo sobre nós de maneira poderosa. Quando eu estava na Austrália, eu estava ministrando em um sábado de manhã para um prédio cheio de pessoas. Haviam tantas pessoas naquele ambiente que as cadeiras tiveram que ficar de trás, encostadas na parede, e muitas pessoas ficaram de pé na entrada. De repente, eu vi um flash de luz e eu entrei em uma visão. Eu vi um anjo parado ao lado de um casal, encostado na parede dos fundos. No natural, eu olhei naquela direção. O Senhor me disse para chamar aquele casal e confirmar o chamado e o ministério deles. Então, eu chamei eles na frente de todos. Ao colocar as mãos sobre eles, o poder de Deus os cobriu enquanto eu lhes confirmava os detalhes do chamado e ministério deles. Quando eu terminei de profetizar, eu perguntei a eles o que estava acontecendo com eles, porque o poder de Deus era tão forte sobre eles. Eles disseram: essa manhã estávamos falando sobre o nosso ministério e como precisávamos de uma confirmação de Deus. Vivemos do outro lado da Austrália, então concordamos em oração que nós embarcaríamos em um avião e voaríamos para a reunião de Kevin Zadai em Adelaide, uma cidade. Acreditávamos que Deus faria com que ele nos chamasse e confirmasse o nosso ministério para nós sobrenaturalmente. Esse foi um grande testemunho para todos os cristãos que estavam lá e viram o que aconteceu com esse casal. Eles concordaram em oração e Deus respondeu a essa oração em 24 horas. O Senhor realmente sabe o que está escrito nos seus livros e Ele confirmará o seu chamado e ministério se você perguntar a Ele. Quando eu estava com Jesus em 1992, enquanto eu fazia uma cirurgia dentária, eu me lembro de olhar nos olhos de Jesus enquanto ele me ensinava. Eu olhei diretamente nos seus olhos enquanto ele me deixava entrar dentro dele. Nesse ponto, eu observei em uma visão panorâmica o processo da minha criação. Do coração dele, um pensamento sobre mim veio à mente dele. Quando ele criou uma imagem de mim, de quem eu seria, ele então escreveu um livro sobre mim. O livro então foi para a biblioteca do céu e então ele soprou meu espírito no ventre da minha mãe. Eu assisti o meu corpo sendo formado dentro da minha mãe até eu nascer. À medida que eu cresci, ele estava cuidando de mim e eu me tornei exatamente do jeito que ele
pensou sobre mim. Depois que eu vi tudo isso acontecer, eu estava olhando para ele novamente. Jesus apenas sorriu, porque eu estava agradando a ele. Eu percebi nesse ponto que eu viveria para sempre com ele, porque eu tenho fé. A fé faz com que você ande de acordo com a palavra dele, em obediência nessa terra. Lembre-se, Deus Todo-Poderoso é o nosso lar eterno. Como cristão, então, seja encorajado quando você passar por tempos difíceis aqui nessa terra, porque valerá a pena. A profundidade da eternidade pode ser esmagadora quando você a considera. Você está pronto para viver uma vida sem fim? Deus nunca pretendeu que morrêssemos espiritualmente ou fisicamente. Foram Adão e Eva que tomaram essa decisão, como a criação de Deus no jardim do Éden. Quando discernimos a verdade de que vamos viver para sempre no reino de Deus, percebemos que não há perda. Quando eu encontrei Jesus face a face, eu percebi que havia coisas escritas sobre todas as pessoas que já foram criadas. Jesus me disse que o Pai nunca destinou ninguém ao fracasso. O Senhor me explicou que Deus Pai queria uma família, e quando Ele escreveu livros sobre cada pessoa, os livros foram escritos de acordo com a perfeita vontade do Pai para suas vidas individuais. Deus não escreve o que poderia acontecer, Ele escreve a vontade verdadeira dele e a intenção para a vida de cada um. E é por isso que você é julgado. Deus não escreve sobre fracasso ou uma abordagem permissiva do que Ele deseja, mas sim sobre o plano divino dele, que deve acontecer se nós o aceitarmos. A perfeita vontade de Deus está condicionada à nossa concordância e obediência à vontade dele. Deus chama as pessoas para si mesmo, mas poucos realmente atendem a esse chamado e são escolhidos. Devemos buscar humildemente ao Senhor pela perfeita vontade dele, que está escrita em nossos livros. Isso requer a nossa diligência e nos custará algo. Devemos realmente negar a nós mesmos e segui-lo. Como diz em Mateus 16, versículo 24, na versão A Paixão. Então Jesus disse aos seus discípulos: se vocês realmente querem me seguir, devem rejeitar completamente e repudiar a sua própria vida. E você deve estar disposto a compartilhar a minha cruz e experimentá-la como sua, enquanto se rende continuamente aos meus caminhos. O Senhor quer que oremos no Espírito e meditemos em Sua palavra, até que possamos discernir a perfeita vontade de Deus. Nós amadurecemos nas coisas profundas de Deus, permitindo que a palavra e o Espírito nos levem ao nosso livro pessoal do destino. Essa atividade sagrada de orar em outras línguas e meditar na palavra de Deus é como somos separados do mundo em nossa caminhada diária com Ele. Devemos estar separados do mundo. Em Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra e o Espírito são um.
você pode permitir que essa poderosa espada divida corretamente entre a vontade de Deus em seu espírito e a sua própria vontade em sua alma. Os seres humanos têm 3 partes em sua composição nessa vida. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz: Agora que o Deus da paz e da harmonia os separe, tornando-os completamente santos, e que todo o seu ser, espírito, alma e corpo, seja mantido completamente impecável na aparição do nosso Senhor Jesus, o ungido. Versão A Paixão. O seu espírito é a parte de você que vive para sempre e nasce de novo quando você confessa Jesus como Salvador. A sua alma é a mente, vontade e emoções. O seu corpo é o seu traje da terra, sua vestimenta, que você usa nesse reino físico da terra. Somente o seu espírito é salvo no novo nascimento. À medida que você permite que o Espírito e a Palavra de Deus o edifiquem espiritualmente, há uma divisão que ocorrerá quando a espada do Espírito separar o que é a sua vontade e o que é a vontade do Espírito para a sua vida. No livro de Hebreus diz, no capítulo 4, versículo 12, versão A Paixão: Pois temos a palavra viva de Deus, que é cheia de energia e penetra mais agudamente do que uma espada de 2 gumes. Ele penetrará até mesmo no âmago do nosso ser, onde alma e espírito, osso e medula se encontram. Interpreta e revela os verdadeiros pensamentos e motivos secretos dos nossos corações. Antes de você nascer, um livro foi escrito sobre você, e há verdades nesse livro que farão de você um criador de história para a sua geração. Permita que o processo de revelação comece a ocorrer, dando permissão ao Espírito Santo e permitindo que a palavra permeie em cada parte de você. Muitos nesses dias estão permitindo que isso aconteça, deixando a autoridade do reino governar. Algumas pessoas receberam a revelação de que foram escolhidas. Jeremias, o profeta, foi uma dessas pessoas. O Senhor falou com ele e disse: Eu te conheci antes de te formar no ventre da sua mãe. Antes de você nascer, eu o separei e o designei como meu profeta para as nações. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Assim, o livro de Jeremias foi escrito de antemão, porque o Todo-Poderoso o conhecia antes mesmo de ser concebido no ventre da sua mãe. É tão poderoso quando você medita na revelação que está nessas passagens. Até a nossa missão aqui na Terra é designada para nós antes mesmo de nascermos, assim como aconteceu com esse profeta. Em seu livro pessoal estão escritos muitos períodos de bênçãos e até mesmo muitos períodos de provação, para ver o que há dentro de você. Deus está preparando você nas áreas em que você governará e reinará com Ele, não apenas nessa vida, mas na vida futura. Jesus me informou sobre o fato de que não estamos aqui apenas sobrevivendo, até que Ele volte para nós. Devemos prosperar em todas as áreas da nossa vida, à medida que nos submetermos à perfeita vontade dEle, por meio da palavra dEle, revelada e escrita pelo poder do Espírito Santo. Eu senti a glória dEle me envolver e o poder da divindade. Em Hebreus, capítulo 6, versículo 5,
e isso me fortaleceu quando Jesus falou comigo nesse encontro que tive com Ele. Eu me senti honrado em lhe dizer que o que está reservado para você está além de qualquer coisa que você possa imaginar. A glória, toda a glória a Deus, que é todo-poderoso, pelo seu poder, trabalhando dentro de nós para realizar infinitamente mais do que podemos pedir ou pensar, como está escrito em Efésios 3, versículo 20. Existe o que é conhecido no céu como o efeito dominó. Livros são escritos sobre indivíduos que são apoiados pela mão do favor de Deus e dos seus anjos. O Senhor tem planos para você, mas esses planos envolvem você influenciando aqueles ao seu redor em sua geração. Jeremias esteve muito focado em si mesmo e no que ele percebia como sendo o seu dilema pessoal. Ele não discerniu o quão importante ele era para o plano de Deus para uma nação e a sua geração. Em Jeremias capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 10, diz: O Senhor me deu essa mensagem. Eu te conheci antes de te formar, no ventre da sua mãe. Antes de você nascer, eu o separei e o designei como meu profeta para as nações. Ó soberano Senhor, eu disse, não posso falar por você, eu sou novo demais. O Senhor respondeu, não diga sou muito jovem, pois você deve ir aonde quer que eu o envie e dizer tudo o que eu lhe disser. E não tenha medo do povo, pois estarei com você e o protegerei. Eu, o Senhor, falei. Então o Senhor estendeu a mão e tocou a minha boca e disse: Veja, eu coloquei minhas palavras em sua boca. Hoje eu o designo para se levantar contra nações e reinos. Alguns você deve arrancar e derrubar, destruir e derrubar. Outros você deve construir e plantar. Não importa que Jeremias pensasse que era muito jovem ou que tinha medo do povo. O Todo-Poderoso o havia designado para se levantar contra reinos e nações. O seu chamado como profeta era arrancar, destruir e derrubar, assim como construir e plantar. Agora vamos ler o que aconteceu com o profeta Daniel, no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 1 ao 7. Era o primeiro ano do reinado de Dário, o filho de Assuero, que se tornou rei dos babilônios. Durante o primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, aprendi lendo a palavra do Senhor, revelada ao profeta Jeremias, que Jerusalém deveria ficar desolada por 70 anos. Então eu me voltei para o Senhor Deus e implorei a Ele em oração e jejum. Também usei estopa áspera e polvilhei-me com cinzas. Orei ao Senhor meu Deus e confessei: Ó Senhor, Tu és um Deus grande e temível. Você sempre cumpre a sua aliança e cumpre as suas promessas de amor infalível para aqueles que amam você e obedecem aos seus mandamentos. Mas pecamos e erramos. Nós nos rebelamos contra você e desprezamos os seus comandos e regulamentos. Nós nos recusamos a ouvir os seus servos, os profetas que falaram sob a sua autoridade aos nossos reis, príncipes e antepassados, e a todo o povo da terra. Senhor, você está certo, mas como você vê, nossos rostos estão cobertos de vergonha. Isso é verdade para todos nós,
incluindo o povo de Judá e Jerusalém e todo Israel, disperso de perto e de longe, onde quer que você nos tenha lançado, por causa da nossa deslealdade para com você. O que é muito importante destacar aqui é que Daniel estava lendo a palavra de Deus que foi escrita pelo profeta Jeremias. Jeremias viveu quase 200 anos antes de Daniel nascer. Ao ler o rolo de Jeremias, Daniel de repente percebeu algo muito importante. O profeta Jeremias havia escrito sobre ele e seu povo, descrevendo o seu dilema de serem mantidos cativos na Babilônia. Daniel logo percebeu o seu destino ao se ver na palavra de Deus e então começou a clamar a Deus em arrependimento. Daniel começou a calcular o número de anos que ele esteve em cativeiro na Babilônia. Ele percebeu que ele e seu povo haviam ultrapassado a marca de 70 anos de cativeiro. Nesse momento, o profeta Daniel sabia que estava tudo manipulado em seu favor. Ele orou para receber libertação e restauração de volta à terra prometida de Israel. Aqui está a passagem exata da Escritura que foi lida por Daniel. Assim diz o Senhor: vocês ficarão na Babilônia por 70 anos, mas então virei e farei por vocês todas as coisas boas que prometi. E trarei você de volta para casa, pois eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos para o bem e não para o desastre, para lhe dar um futuro e uma esperança. Naqueles dias em que você orar, eu ouvirei. Se você me procurar de todo o coração, você vai me encontrar. Eu serei achado por você, diz o Senhor. Vou acabar com seu cativeiro e restaurar a sua fortuna. Eu os ajuntarei das nações para onde os enviei, e os levarei de volta à sua própria terra. Jeremias 29, versículo 10 ao 14. O destino secreto. Aqui estão 7 verdades que resumem o destino secreto que o Senhor havia planejado para Daniel e o seu povo. Podemos colher muita verdade de Daniel sobre as nossas próprias vidas. Deus realmente manipulou isso ao seu favor. Primeiro, você estará na Babilônia por 70 anos. Embora não fosse a vontade do Senhor que Israel estivesse em cativeiro, o Senhor planejou que isso terminasse em um tempo determinado. O Espírito de Deus moveu Jeremias a escrever em uma geração anterior, muito antes de isso acontecer. Deus também é misericordioso conosco, mesmo quando saímos da sua vontade. Ele estabeleceu tempos para nos restaurar e nos libertar. O seu cativeiro não durará para sempre quando você confiar em Deus. Segundo, virei e farei por você todas as coisas boas que eu prometi, e trarei você de volta para casa. O Senhor promete vir e fazer somente coisas boas para Israel. Ele deseja trazê-los para a terra que ele lhes havia dado anteriormente. Lembre-se de que seu Deus é um Deus bom. Ele não esquecerá o que prometeu a você. Uma vez que você permita que o Espírito Santo o conduza à verdade perfeita, você verá a bondade de Deus em sua vida novamente. Terceiro, conheço os planos que tenho para você. São planos para o bem e não para o desastre, para lhe dar um futuro e uma esperança.
O Senhor claramente tem bons planos para o seu povo, mesmo na desobediência. Ele nunca pretendeu que eles estivessem em cativeiro, ou que tivessem qualquer encontro com o desastre. Os planos de Deus são para um bom futuro e uma esperança. Precisamos renovar as nossas mentes pela palavra de Deus, permitindo que a verdade de Deus transforme o nosso pensamento, o que nos capacitará a aceitar um futuro bom e brilhante. Os seus planos para você são ter um final bom e esperado. Quarto, naqueles dias em que você orar, eu ouvirei. O Senhor promete a Daniel, por meio do profeta Jeremias, que ele ouvirá as suas orações, se eles orarem. Lembre-se de orar, não importa como você se sinta no momento. Você deve sempre orar. Em nenhuma situação é muito desesperadora. Independente da situação, mesmo que seja desesperadora, Deus ouvirá as suas orações. Quinto, se você me procurar de todo o coração, você me encontrará. Eu serei encontrado por você. O Deus de Israel lembra ao seu povo de buscá-lo de todo o coração, e eles certamente o encontrarão. Deus, o seu Pai Celestial, não se esconderá de você para sempre. Ele vai deixar você pegá-lo, encontrá-lo, se você buscá-lo diligentemente. Sexto, vou acabar com o seu cativeiro e restaurar a sua fortuna. O Senhor proclama que ele acabará com o cativeiro de Israel, se eles cumprirem os seus critérios. Além disso, ele promete restaurar até mesmo as suas fortunas. Ele acaba com o seu cativeiro, entregando você e restaurando tudo o que os seus inimigos roubaram de você. Deus tem planos para prosperar você. Sétimo, eu os ajuntarei das nações para onde os enviei, e os trarei de volta para sua própria terra. Embora o povo de Deus tenha se espalhado por outras nações, ele promete reuni-los e trazê-los de volta para casa. Agora mesmo, nesse exato momento, Deus sabe onde você está, e Ele te ama tanto que Ele virá para te reunir e te trazer de volta à perfeita vontade dEle. Apenas confie nele agora. No Salmo 139, versículo 5 diz: Você foi para o meu futuro para preparar o caminho, e com bondade você me segue para me poupar dos danos do meu passado. Com a sua mão de amor sobre a minha vida, você me dá uma bênção.